Bom, com relação às enchentes, a gente tem que fazer a abordagem em dois momentos. Um é tentar entender a enchente como um processo natural e necessário. Ou seja, na nossa região da Baixada Fluminense, especificamente, você tem um regime climático em que você tem umas chuvas concentradas em determinados períodos no verão, né? Esse período de verão, por exemplo, é normal que você aconteça o que no jornal fala assim, choveu em 3 dias o equivalente a um mês inteiro. Isso realmente acontece, quer dizer, quando você fala uma média de chuva, você não vai chover, né, uma quantidade média a cada dia, você pode ter uma concentração em determinados momentos. A chuva é apenas a parte da enchente. Por quê? Quando a água cai no solo, ela tem que ser absorvida pelo solo e ser armazenada e ser dispensada lentamente para os rios. Esse é um processo, por exemplo, que faz com que, de repente, a chuva que acontece hoje só vá para o rio daqui a mais ou menos uns 2 semanas, 2 meses, 2 anos, ou até, né, 20 anos. Então, isso é um processo natural. As enchentes, na verdade, elas acontecem quando você tem um aumento, né, uma quantidade de chuva maior que a capacidade natural de retenção dessa água. E as enchentes acontecem naturalmente, né? Isso é um processo, por exemplo, inclusive, que várias sociedades humanas se aproveitaram delas. No caso, por exemplo, das sociedades como a nossa, a enchente é vista como um problema. Por quê? Porque áreas são naturalmente propensas a encher. E a própria natureza ela já tem sua delimitação. Então, por exemplo, um rio ele acaba tendo o que nós chamamos de 3 leitos. Um leito de vazante, que é o leito normal, que é onde passa a água o ano inteiro. Um leito que eu chamo maior, onde a água chega pelo menos uma vez por ano nas grandes chuvas, por exemplo, do período chuvoso de verão. E você ainda tem um leito de inundação, onde essa água pode chegar, por exemplo, a cada 5, 10, 20 anos. Mas com certeza ela vai chegar. Então, quando você tem uma chuva dessa, fala assim, poxa, é maior enchente nos últimos 20 anos. Por que de 20 anos você tem uma repetição do fenômeno? Ou seja, uma concentração de chuva em determinado local, onde essa água naturalmente iria para o leito de inundação. Então, assim, a enchente ela já é um processo natural, né? E, é claro, ela faz parte do próprio processo de formação de solos. Quando você tem enchente, por exemplo, você vai ter formação de sedimentos. Sedimentos descem em forma de lama. Essa lama, por exemplo, vai criando solo e, de certa maneira, ele vai subindo. Então, assim, a pior coisa que você pode fazer quando tiver uma enchente é tirar a lama, porque, na verdade, ela é natural e necessária. Ela deve ficar ali para formar o solo, para que aquele solo vá naturalmente subindo e, depois de alguns anos, a água não chegaria até aquele ponto. Então, esse aspecto natural da enchente, geralmente, ele só é apontado como excesso de chuva. Mas não existe excesso de chuva. Essas chuvas acontecem, né, naturalmente, inclusive há ciclos, né, de 10, 20, 30 anos, em que você tem uma concentração muito grande de chuva em determinado período de tempo. Isso é um fato normal. Se você pegar as estatísticas, você vai observar que você tem uma dessas grandes chuvas pelo menos a cada 3 anos no Rio de Janeiro. Então, todo ano você tem uma grande chuva. E a cada 3 anos tem uma chuva que foge, aspas, do padrão normal. Mas não existe fugir do padrão normal porque essa chuva ela já acontece há pelo menos uns 10 mil anos.